Queria compartilhar com os irmãos o pedido daquele centurião para Jesus. Como que Jesus toca as nossas vidas? Como que coisas especiais acontecem conosco quando nós temos este mesmo sentimento que estava na vida deste centurião? É o capítulo 7 de Lucas. Nós vamos ler 10 versículos. Olha o que diz. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas, ele estava lá no anterior falando ao povo. Tendo concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum ficava do lado norte do do território de Israel. Era aquela parte junto ao lago de Genezaré, o chamado Mar da Galileia, né? Então Jesus teve grande parte do seu ministério naquela região, e ele estava ali e entrou ele em Cafarnaum. Olha o que aconteceu lá no verso 2. E o servo de um centurião era um oficial do Império Romano que trabalhava cuidando dos interesses do Império Romano, que naquela altura dominava ali o território de Israel e o território da Palestina de modo geral, a quem este muito estimava. Então o servo desse centurião, a quem ele muito estimava, estava doente quase à morte. Então pensei, esse centurião tinha um servo, pessoa especial para ele, e este servo estava doente, quase morrendo. Aí verso 3, olha o que acontece na sequência. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, quem foi que ouviu falar a respeito de Jesus? Foi o centurião, né? Não foi o servo que estava quase morrendo, foi o centurião. Ele ouviu falar de Jesus. Então ele enviou a Jesus alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Então esse centurião, ele não era judeu, mas ele entendeu que Jesus poderia fazer aquilo que ele estava pedindo, que era a cura do seu servo, porque o que ele pensou foi o que ele ouviu falar de Jesus. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, ele formulou uma compreensão: se eu mandar chamá-lo e se ele vier, certamente pelo que ele tem feito, ele fará também no espaço da minha casa, né? Verso 4, veja lá, diz assim: estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto. Ou seja, os servos chegaram lá e disseram assim: o centurião é digno de que o Senhor faça isso por ele. Eles estavam entendendo que o centurião tinha o merecimento de que Jesus fizesse algo especial por ele. E eles vão dizer quais eram os merecimentos do centurião. Veja só no verso 5. Olha, porque ele é amigo do nosso... Ele era um centurião do Império Romano, que dominava a região, né? Então, ele é amigo do nosso povo, está falando do povo judeu. Então, ele é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou o quê? Uma sinagoga. Então, ele realmente tinha uma atitude favorável àquele contexto em que ele vivia, onde ele exercia o seu trabalho. Ele era amigo do povo e chegou a construir uma sinagoga para eles. Verso 6. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Ele tinha feito aquelas coisas boas, mas quando Jesus vem atendendo o convite dele, ele para e diz ao Senhor Jesus assim: ó, não te incomodes, porque eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Não tenho essa expectativa, essa dignidade. Aí olha o que ele vai explicar, o que ele espera que Jesus faça. Olha, porque também ele vai dizer assim: porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E digo ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo eu digo: faz isto, e ele o faz. Então o que o centurião está dizendo para ele? Olha,
eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu acredito que o Senhor esteja muito acima da minha expectativa. Eu sei que o Senhor pode ser tão especial, porque eu que sou um centurião, tenho soldados que eu digo, obedeçam minhas ordens, eles obedecem. Eu digo à pessoa, vai, ele vai. Eu digo à pessoa, vem, ele vem. Eu digo ao meu servo, faz isso, e ele faz. Se eu sou capaz de fazer isso, veja o verso seguinte. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. Veja o verso 10. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Então o que aconteceu? Aquele centurião tinha um servo muito doente em casa, ele ouviu falar de Jesus, enviou mensageiros lá, Jesus então se dispôs a ir, e Jesus foi interceptado no meio, dizendo assim, não há necessidade do Senhor ir, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas o Senhor só realiza o trabalho que o Senhor pode realizar à distância, porque eu que sou um centurião, digo aos meus servos que façam isso, eles fazem, dia que faz aquilo, eles fazem. O Senhor certamente poderá determinar algo especial a respeito do meu servo, e certamente isso ocorrerá. Jesus então percebe na vida dele essa fé, e sente da parte dele uma confiança tão grande, e ele diz assim, podem ir para casa, vocês que vieram me encontrar, vocês vão encontrar uma surpresa na casa de vocês, o servo está curado. Então, eu anotei 4 coisas aqui para compartilhar com vocês. Esse texto, ele é simples, não é? É bastante claro, não é? Mas eu vou fazer uma pergunta. Tem algo em você, ou na sua casa, que está mexendo com o seu coração? Aquele homem tinha dentro da sua casa um problema, que ele não sabia como resolver. Era alguém que ele amava, e que estava morrendo, e ele sentia que ia perder uma pessoa especial na sua vida. Dentro da casa dele havia um problema, e ele pensou, como que eu vou resolver esse problema? Ele pensou, a solução está do lado de fora, está naquele de quem eu ouvi falar, porque se ele dedicar um tempo especial à minha situação, a minha situação se transformará. Há alguma coisa na sua casa? E você é o templo, a morada de Deus em espírito. Há alguma coisa dentro da sua vida, da sua mente, do seu coração? Há alguma coisa que você sente que precisa ser resolvida? Sente que precisa ser equacionada? Sente que precisa ser superada, transformada? Há algo, como aquele centurião tinha dentro da casa, um relacionamento com um servo que estava à morte. E você? Alguma coisa na sua família? Alguma coisa ao alcance do seu sentimento e da sua emoção que está trazendo alguma instabilidade, alguma insegurança? Que está trazendo alguma expectativa de dor ou tristeza? Alguma coisa que precisa passar por uma cura, por uma transformação, por uma libertação? Alguma coisa especial que você hoje, ouvindo o que aconteceu na vida desse centurião e do seu servo lá na sua casa, e viu como Jesus se admirou da fé que ele demonstrou naquele momento? Então aquele homem tinha um problema que ele queria resolver, e ele entendeu que com Jesus ele resolveria aquele problema. Há algo em você que você gostaria de apresentar ao Senhor na noite desse dia? Tudo é possível àquele que crê. Então, o que é preciso fazer então para experimentar essa restauração? Não, eu não tenho nada na minha vida é maravilhosa, ótimo. Então você tem muito a agradecer, tem muito a louvar, tem muito a celebrar. Celebre então, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele sempre endireitará as suas veredas. Mas se eu não tenho algo de problemático na minha vida, será que eu tenho algo
do que a minha igreja precisa, da minha oração, da minha intercessão, da minha dedicação, da minha atuação junto ao Senhor. Tem algo na minha família que eu preciso representar perante o Senhor, na expectativa de que Ele traga cura, libertação, transformação, purificação, seja de que aspecto for. Em segundo lugar, quando ele ouviu falar de Jesus, ele sentiu no seu coração que Jesus podia responder à sua necessidade. Ele tinha um problema lá, e ele estava sofrendo porque ele estava na iminência de perder uma pessoa que ele amava, mas naquele contexto ele ouviu falar de Jesus, ele sabia quem era Jesus, ele tinha um conhecimento do poder de Jesus, ele tinha alguns testemunhos que mostravam o que Jesus vinha fazendo, e ele disse então consigo mesmo: Jesus é a solução da minha dificuldade. Eu acredito que Jesus possa me ajudar, eu acredito que Ele possa estender a mão, porque tudo que eu ouço dEle mostra que eu posso confiar, posso acreditar, porque Ele tem possibilidade de me ajudar. Você lembra aquela mulher que tinha 12 anos com fluxo de sangue? A Bíblia diz a mesma coisa sobre ela. Ela estava tentando todos os recursos humanos, ela não conseguiu. A Bíblia diz que ela gastou todos os seus recursos com os médicos e ela não conseguiu. A Bíblia diz que ela piorava cada dia daquela hemorragia que não parava de jeito nenhum. E então a Bíblia diz que ela, ouvindo falar de Jesus, ela disse: se eu tão somente tocar a orla do seu vestido, ficarei curada deste meu mal. O que ela ouviu foi tão poderoso, foi tão inspirativo, que ela disse dentro de si mesma: se eu conseguir tocar a orla do seu vestido, eu ficarei curada deste meu mal. Aquilo moveu dentro dela uma força tão grande, que ela saiu de onde ela estava, foi enfrentar uma multidão, superou a multidão e chegou até por trás do Senhor Jesus e tocou na orla dos seus vestidos. A Bíblia diz que na hora que ela fez aquilo, a Bíblia diz que ela sentiu-se curada do seu mal. Então o Senhor Jesus Cristo, que estava de frente, ela estava nas suas costas, ele perguntou: quem foi que me tocou? Aí a multidão ao redor diz assim: todos te tocaram, o Senhor está aqui no meio de uma multidão, todo mundo toca o Senhor. Ele disse: não, alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, de mim saiu algo especial, e quem me tocou sabe que algo especial aconteceu na sua vida. Então ela, sabendo o que tinha acontecido na sua vida, dá a volta, aproxima-se dele e diz assim: fui eu que toquei o Senhor. Aí ele olha para ela e diz assim: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e seja livre desse mal. Então o toque daquela mulher em Jesus, pelo que ela ouviu falar dele, moveu no seu coração uma fé, e ela, por esta fé, enfrentou as dificuldades e foi entregar-se ao Senhor, tocar na veste do Senhor. Esse centurião ouviu falar de Jesus e pensou: ele pode intervir naquele meu problema, ele pode me ajudar, ele pode me abençoar, ele pode me ajudar a superar. Então nós temos pessoas aqui que estão lutando por um trabalho, lutando por uma superação de enfermidade, lutando por A, B, C situação, por um relacionamento complicado, tem tantas coisas que podem estar do lado de dentro das nossas casas, que nós às vezes temos dificuldade e até chegamos a desanimar da possibilidade de solucionar. Mas hoje você está ouvindo falar de Jesus, está ouvindo falar de um Jesus que tem todo o poder nos céus e na terra, diante de qual todo joelho se dobra, toda a língua confessa, todo olho enxerga. Então o Senhor bate à porta do seu coração, porque a Bíblia diz isso: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei, participarei da sua vida e você participará da minha vida. Ouvindo falar de Jesus, e você já tem ouvido falar de Jesus, só que muitas vezes ouvimos falar de um Jesus histórico, ouvimos falar de uma religião, ouvimos falar de cristianismo,
mas nós hoje estamos falando de Cristo vivo, ressurreto, que enviou o seu Espírito Santo, que entra na intimidade das nossas vidas e comunica com o nosso espírito que o Senhor é a base da nossa fé, da nossa confiança, e Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele pode realizar aquilo que, humanamente falando, nós não podemos. E a nossa fé que remove as montanhas, é um dom de Deus. Ele nos habilita para crermos desta manhã. Portanto, abra sua vida, receba o Senhor na intimidade da sua vida e trabalhe com Ele na solução daquilo que você, do lado de dentro da sua casa, precisa superar. Do lado de dentro da sua vida, precisa superar, precisa construir. Olha uma coisa interessante, Jesus estava em Cafarnaum, e ali existe uma razão para Jesus atender aquela pessoa ali. Ele era um homem bom, mas mais do que tudo isso, tinha algo nele que fazia a diferença para Jesus atendê-lo. Não é porque ele deu uma oferta para a sinagoga, não é porque ele fazia o bem para as pessoas ao seu redor, era uma pessoa boa e benigna. O que fez a grande diferença na vida daquele homem foi o fato que Jesus olhou para ele e disse: eu nunca vi uma fé como esta, nem em Israel. Ou seja, aquele homem que não era israelita, aquele homem que não era provavelmente um religioso, aquele homem que não tinha nenhuma participação nas caravanas de Jesus, mas ele confiou naquilo que ele ouviu de Jesus e construiu uma fé, uma crença de que Jesus podia ser a resposta para o que ele precisava. E ele diz assim: eu sei a autoridade que eu tenho, e sei que o Senhor tem muito mais autoridade e poder do que eu tenho. Se o que eu tenho faz as pessoas me obedecerem, o que o Senhor tem fará tudo mais ao redor obedecer. Ele tinha uma convicção de que se Jesus colocasse a mão dele na vida daquele servo, aquele servo seria transformado e curado. Essa fé que remove a montanha, essa fé que faz a gente crer que Jesus age na nossa vida, mesmo que as coisas pareçam muito difíceis, porque Ele pode ir acima e além das nossas circunstâncias. Então, o que eu queria deixar com você hoje? Aquela fé foi tão importante, porque foi através daquela fé que aquele milagre aconteceu dentro da casa dele. Você precisa de um milagre? Pois saiba que pela fé que o Senhor mesmo te abençoa, com a fé, com a bênção de crer, de confiar, pois saiba que o milagre pode acontecer se o Jesus de que a Bíblia fala estiver no centro da sua compreensão, da sua intenção, da sua confiança, da sua entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai trazer para você resultados dessa confiança. E bom é se o Senhor olhar para a nossa vida e dizer: nunca vi uma fé tão poderosa como esta, nem em Israel, nem em outro lugar. Mas a fé pequena, mesmo que seja, pode remover montanhas. Então não fique preocupado com o tamanho da fé, fique preocupado com a qualidade da fé. Fique preocupado em quem que a sua fé está te conduzindo a acreditar. É no Senhor Jesus. Ele está acima e além de todas as possibilidades. Por isso, ele compara o poder, aquele homem comparou o poder dele com o poder de Jesus. E ele disse: o de Jesus é muito maior. E Jesus então nem precisou ir na casa dele, porque disse: pode ir lá. Quando você chegar lá, algo diferente vai ter acontecido. A bênção de Deus vai na sua frente. A bênção de Deus anda mais rápido do que você. O Senhor só precisa ter da sua parte uma fé inabalável, uma fé verdadeira, uma fé confiante. A Bíblia fala, o nosso cenário fala que nossa fé Jesus contemplará. Sim, o que Ele promete, Ele dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé, Jesus contemplará. Vamos exercitar a fé hoje? Coloque isso que está no seu coração perante o Senhor. Coloque aquilo que está lá na sua casa perante o Senhor. Coloque os seus sonhos e desejos perante o Senhor.
Coloque os seus desafios, coloque aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa enfrentar, aquilo que você precisa construir. Coloque aquilo que é a expectativa do seu coração. Coloque tudo no altar do Senhor e diga conosco neste hino que vamos cantar: Senhor, esta é a minha fé, esta é a minha confiança, esta é a fé que eu quero exercitar nesta noite. Eu quero que o meu coração e a minha mente se unam agora numa convicção de que o Senhor pode fazer aquilo que eu preciso que seja feito, e eu quero colocar diante do Senhor neste momento. Coloque, fique de pé e faça esta oração no seu coração. Enquanto cantamos Sua fé, Jesus contemplará. E vamos pensar assim: se você, nesse momento que você está cantando, você diz assim: olha, eu quero dar um passo decisivo de fé, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus, eu quero ser um crente, eu quero ser batizado nas águas, eu quero experimentar a graça de ter a presença de Deus claramente na minha vida, dirigindo e conduzindo meus passos. Se você quer fazer essa decisão, quer ser batizado, quer colocar-se diante de Deus, quer participar do corpo de Cristo, se o Espírito Santo está tocando no seu coração e você quer, você venha aqui à frente enquanto nós cantamos. Eu posso esperá-lo aqui. Pode ser que alguém diga: eu quero testar minha fé hoje com Jesus. Eu vou apresentar meu coração aqui no altar e vou apresentar a luta que eu tenho tido, o problema que eu tenho enfrentado. Venha, não tenha medo, você está em família. Aqui é família de Deus. Você pode vir, pode se sentir seguro, tranquilo, porque nós estamos juntos, orando e intercedendo, porque nós cremos que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nosso coração se alegra na presença do Senhor, porque na palavra do Senhor fala do poder que o Senhor tem e do poder que o Senhor exerce para abençoar aqueles que creem no Senhor. Nós estamos aqui com a nossa fé confiante, Senhor, às vezes uma fé pequena, às vezes uma fé insegura, mas, ó Deus, como disse aquela palavra lá na tua palavra, dizendo: Senhor, ajuda a minha incredulidade, ajuda a minha falta de fé, ajuda, Senhor, para que eu possa ser uma pessoa confiante no poder do Senhor, na graça do Senhor, no cuidado do Senhor. Afasta, Senhor, as coisas ruins, afasta os impedimentos, afasta o mal e traz sobre nós a unção do Teu Espírito de uma maneira tal que nós possamos sentir que as nossas vidas estão plenamente no Teu altar e que o Senhor está olhando para a necessidade de cada um de nós e que o Senhor vai intervir poderosamente nos ajudando. Aqueles que vão fazer cirurgia, Senhor, que o Senhor aguarde a vida, que o Senhor abençoe os médicos, os equipamentos, os medicamentos, os instrumentos, ó Deus, que tudo seja dirigido pelo Senhor. Aqueles cujos filhos estão distantes, cujos filhos estão passando por dificuldade, por problema, ó Deus, abençoa de tal maneira que a Tua bênção reúna a família, abençoe e crie, Senhor, um espaço de confiança, de segurança, de bênção proveniente do Senhor. Ó Deus, afasta as dificuldades que estão impedindo as coisas que os corações dos Teus servos anseiam receber. Abençoa aqueles filhos mais rebeldes, aqueles filhos mais distantes, aqueles filhos que às vezes escolhem outros caminhos. Ó Deus, traz sobre eles a unção do Teu Espírito, que o Teu Espírito Santo os convença dos caminhos do Senhor e os abençoe dentro dos Teus santos e retos caminhos. Ó Deus, abençoa esse casalzinho que quer ter um filho, Senhor. Nós achamos que eles estão no caminho certo de querer cumprir o Teu projeto para a vida deles, de trazer ao mundo uma vida. Ó Deus, coloca a Tua boa mão sobre eles, cuida da vida deles, abençoa tudo que precisa ser abençoado, afasta tudo que precisa ser afastado, completa tudo que precisa ser completado, para que eles possam ter a alegria de poder abençoar o mundo com mais uma vida preciosa vindo da Tua boa vontade.
Ó Deus, abençoa esse pedido que foi feito pelas pessoas que estão sofrendo naquela região lá de Israel e da Palestina. Ó Deus, coloca a tua boa mão sobre aquele espaço e traz sobre eles, Senhor, uma revelação especial do Senhor, uma experiência pessoal do Senhor, uma compreensão proveniente do Senhor, para que o Senhor, que é o príncipe da paz, possa ajudá-los a encontrar uma solução que venha do Senhor. Ó Deus, nós pedimos a tua bênção, o teu cuidado, a tua direção sobre aquilo que está acontecendo ali. Trabalha naquele lugar, Senhor, para trazer sobre aquele lugar a tua bênção, a tua proteção, o teu cuidado. Ó Deus, abençoa também aqueles que estão aqui porque têm algumas questões especiais a resolver, algumas causas a colocar diante do Senhor. Ó Deus, que ninguém que veio aqui à frente hoje saia daqui sem levar uma bênção, sem levar um cuidado especial do Senhor. Unge, Senhor, as orações que estão sendo feitas agora aqui na tua casa em favor dessas pessoas. Aumenta, Senhor, a fé, aperfeiçoa, Senhor, a crença de cada um no poder grandioso do Senhor. Ó Deus, ajuda que cada um se ajuste ao teu propósito, se ajuste ao teu querer e ao teu realizar, e possam experimentar vitórias em suas vidas. Que a tua paz repouse sobre esses nossos irmãos, que a tua bênção acompanhe o passo a passo de cada um, e que eles possam sentir a direção do Senhor. Leva juntamente com eles, ó Deus, uma bênção de solução daquilo que trouxe cada um deles aqui na frente. Que a tua bênção recaia também sobre a tua igreja, que a tua igreja seja abençoada nesta noite, que esse momento que nós vivemos aqui seja um momento de unção espiritual, e que nesta semana que nós vamos viver, nós possamos sentir o passo a passo do Senhor, juntamente conosco nos nossos caminhos, afastando os males, trazendo as bênçãos e os cuidados do Senhor. Estabelece, Senhor, o teu propósito em nossas vidas, e afasta, Senhor, de nós tudo que impede a gente de andar nos teus santos e retos caminhos. Ó Deus, que a tua bênção recaia sobre toda a tua igreja, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e todas as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre nós poderosamente, não somente agora, mas durante toda a semana. Por onde andarmos, a tua bênção esteja presente, e não somente aqui, mas sobre todo o teu povo espalhado por todas a face da terra, Senhor. Da onde tiver uma alma que busca a tua presença, que ali haja manifestação do teu Espírito. Ó Deus, somos uma pequena igreja num lugar distante, mas nós queremos nesta hora abençoar a humanidade com a nossa oração feita aqui no teu altar, com sinceridade, com pureza de coração. Abençoa os povos, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado, e que vocês tenham neste tempo uma bênção especial do Senhor. Amém?